busca pelo petróleo, aliás, o controle do petróleo venezuelano é um dos desafios para os Estados Unidos. Com a estrutura sucateada por anos de chavismo, o trabalho pode levar décadas. Acompanhe na reportagem do Misael Mainet. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou em entrevista que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com líderes remanescentes da Venezuela, caso eles tomem decisões corretas. Rubio negou que a Casa Branca vá governar Caracas, como sinalizou Trump, mas garantiu que os bloqueios ao setor de petróleo vão prosseguir. Bem, eu expliquei uma vez. Vou explicar de novo. O que estamos fazendo aqui é direcionar o progresso daqui para frente. E essa direção é o que temos poder de barganha. Esse poder de barganha que estamos usando e pretendemos usar já começou. Vocês podem ver que eles estão ficando sem capacidade de armazenamento. Em algumas semanas, eles terão que começar a bombear petróleo, a menos que façam mudanças. E esse poder de barganha que temos com a frota de navios atualmente posicionada nos permite apreender qualquer embarcação sancionada que entre ou saia da Venezuela, carregada com petróleo ou a caminho de buscar petróleo. E podemos escolher quais embarcações perseguir. Temos mandados judiciais para cada uma delas. Isso continuará em vigor até que as pessoas que controlam as alavancas do poder naquele país façam mudanças que não sejam apenas do interesse do povo venezuelano, mas também do interesse dos Estados Unidos e das coisas que nos importam. Rubio afirmou também que é prematuro falar em eleições no país neste momento em que há muito trabalho pela frente. Ele também rechaçou críticas de que a ação contra Nicolás Maduro precisaria do aval do Congresso. Segundo ele, a autorização só seria necessária em caso de invasão e que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela. Ele sinalizou, no entanto, que Trump mantém a possibilidade de ocupar a Venezuela. Já o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse ao programa This Week da ABC que Trump extrapolou a própria autoridade e fez um alerta. Aprendemos ao longo dos anos que, quando os Estados Unidos tentam promover mudanças de regime e reconstrução nacional dessa maneira, o povo americano paga o preço, tanto em vidas quanto em dólares, afirmou. Blood and in dollars. Mas o republicano já deu mostras de que não vai recuar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, sofrerá consequências severas caso não colabore com o governo norte-americano. A afirmação foi feita em entrevista por telefone à revista The Atlantic, um dia depois de Nicolás Maduro, presidente venezuelano, ter sido detido no sábado pelo governo dos Estados Unidos e encaminhado a um centro de custódia no país. De acordo com Trump, as medidas que poderão ser adotadas contra Rodrigues podem ser ainda mais duras do que as impostas a Maduro. Em tom de ameaça, ele disse que se ela não agir da maneira correta, enfrentará um custo muito alto, possivelmente maior do que o de Maduro. Urian Fancelli, mestre em relações internacionais, condena o regime de Maduro, mas enfatiza que nada justifica um ataque sem respaldo interno dos Estados Unidos. Eu até entendo que historicamente alguns presidentes eles têm feito esse tipo de operação porque têm retratado essas operações como específicas, como cirúrgicas. Por outro lado, não houve sequer também uma aprovação, ou pelo menos uma tentativa de aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Para o especialista, é necessária a articulação com os líderes remanescentes da ditadura de Maduro. Por mais que seja um governo autoritário, ditatorial, ilegítimo, então, até mesmo quem interprete o fato dos Estados Unidos articularem com ela justamente por conta do objetivo que eles têm de impedir com que algo ainda pior aconteça, de impedir que haja ainda mais instabilidade. Fontes ouvidas pelo jornal The New York Times avaliam que a pressão de Trump sobre a gestão interina de Delcy Rodrigues é calculada e visa facilitar a atuação das petroleiras americanas no país, uma vez que a nova líder não traria problemas para a entrada das empresas. O setor petroleiro venezuelano vive em um momento crítico. Segundo a agência Reuters, a estatal de petróleo começou a reduzir a produção de óleo bruto por conta do bloqueio americano. Mas apesar da ofensiva, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, decidiu manter os níveis de produção sem alterações. Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, lembra que a Venezuela concentra hoje menos de 1% da produção mundial. Ainda assim, o petróleo é o principal ativo comercial do país. Claro que tudo vai depender
de como será, né, o próximo período, digamos, desse processo que começou, que foi startado recentemente pelos Estados Unidos, de expulsão do presidente Maduro. A depender, né, do nível de inversões que será feito no país, sobretudo no setor de petróleo, né, como foi frisado pelo presidente Trump, é possível que essa capacidade de oferta aumente significativamente e lá na frente os preços do petróleo voltem a cair. Mas isso vai demandar tempo, é um processo de reconstrução que não será fácil e, além de dispendioso, sob o ponto de vista de recursos financeiros, nós estamos falando aí de cifras da ordem de bilhões, né, de dezenas ou centenas de bilhões de dólares para reconstruir essa infraestrutura. Isso demandará muito tempo, demandará décadas, né? Mas as intenções de Trump com o novo governo em Caracas podem esbarrar em outros interesses. No domingo, as Forças Armadas da Venezuela reconheceram Delcy Rodrigues como presidente interina. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, após a Suprema Corte determinar a posse dela, o que já teria ocorrido em uma sessão secreta. Os militares sempre foram um dos principais pontos de sustentação da ditadura chavista e podem oferecer resistência aos planos da Casa Branca. O ministro da Defesa ainda declarou que a maior parte da equipe de segurança de Maduro foi executada de forma deliberada durante a captura do ditador e da mulher dele. Segundo o jornal The New York Times, pelo menos 80 pessoas morreram na ofensiva.